Sobre esse assunto, eu converso com o analista de política, Caio Junqueira, que já está aqui no estúdio, porque o Caio conversou com o Instituto Aço Brasil, principal entidade representativa do setor, que divulgou uma nota falando que acredita no diálogo com os Estados Unidos. A gente não sabe se o governo brasileiro também pensa dessa forma, se existe diálogo nisso, né, Caio? Isso, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, tem um alinhamento do que o setor pensa e do que os técnicos do governo brasileiro, tanto os diplomatas quanto o pessoal de comércio exterior, pensa também. De não retaliar, de não ir para cima, de não brigar, de não criar contenciosos, pelo menos nessa largada, pelo menos nesse primeiro instante. E há um histórico, vamos dizer assim, uma jurisprudência, como a gente diz no direito, um histórico recente de situações bem-sucedidas do governo brasileiro após os anúncios de Trump. Isso aconteceu em 2018, 2019 e 2020. Lá atrás, a gente está falando do governo Michel Temer e do governo Bolsonaro, a reação do governo brasileiro foi negociar. O governo Michel Temer negociou. O governo Jair Bolsonaro negociou também e conseguiram, passado ali um mês, algumas semanas, que houvesse um recuo. Tanto um recuo para atender a uma demanda brasileira, mas também um recuo pelas próprias condições internas, porque há também uma expectativa de uma reação negativa do próprio setor lá dentro, né, do próprio setor americano, porque isso acaba encarecendo também essa matéria-prima para eles. Você não constrói ali uma fábrica ali, algo nesse sentido, em aço, em alumínio, da noite para o dia. Então tem todo um contexto que leva a um alinhamento tanto do governo quanto do setor de defender o diálogo, de esperar a poeira sentar e aí sim, tecnicamente, diplomaticamente, colocar os profissionais, tanto de comércio exterior brasileiro quanto os diplomatas, para partir para uma negociação. Tem duas diferenças apenas em relação aos governos Temer e Bolsonaro. Governo Temer e governo Bolsonaro eram governos à direita, a gente sabe que o Trump é um sujeito à direita, a gente sabe da relação do Bolsonaro e do bolsonarismo com o Trump, né? Os filhos ali estiveram na posse, o próprio Bolsonaro foi convidado, mas aqui tiveram algumas questões políticas, duas especificamente. Primeiro, o presidente Lula declarou apoio a Kamala Harris 4 dias antes da eleição, e a gente sabe que a primeira-dama Janja da Silva xingou o Elon Musk, que é um homem forte do governo. Se isso vai interferir ou não, não dá para a gente saber ainda, porque quando acontecem essas situações, entram os técnicos para trabalhar. Mas eu estou colocando duas situações que são distintas das do governo Temer, Bolsonaro, que tinham ali, em princípio, boas relações com o governo Trump.